So hello guys, hope you had a good week. We are starting this is our 5th class, so we are on the halfway mark. And today we are talking about something that a lot of students complain, like, teacher, oh my God, it's so difficult, oh my God. That says, oh my God, teacher, so Don't cry, teacher. And that is present perfect. But guys, really, present perfect is your best friend. Trust me. Present perfect is your best friend. Oh my God. It's the most used verb tense in English. Okay. And you are going to learn to love present perfect. Okay? Trust me. Okay, you are going to learn to love present perfect. So today's class is present perfect. Welcome everyone again. And let's start. So far we talked about present and past, the basics. So present perfect is what we see on Inter 2. Is the last big grammar content from Inter 2. Inter 2 is all about present perfect. So the present perfect is made from the present tense of the verb have and the past participle, I don't know why it's missing the I here, form of a verb or main verb. So I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have, plus played, worked, gone, been, drunk, for example. And here we have the big question, regular verbs versus irregular verbs. A gente já teve a nossa conversinha, né, de regular verbs e irregular verbs, que a gente conversou que no past, os regular verbs, a gente só coloca o ED. E os irregular verbs, eles vão ter um past diferente. O past participle, mesma coisa. O past participle dos regular verbs, a gente vai colocar o ED. E o past participle dos irregular verbs vai ser diferente. Por isso que no nosso livro do Inter 2, a gente tem aquela linda listinha com 3 coluninhas. Base form, past participle. Porque sim, irregular verbs, a gente tem que saber como é que é o past, como é que é o past participle. Não adianta tentar, ai, como é que será que é? Ah, eu vou fazer aqui por associação. Tem que saber. Regular verbs, tudo com ED bonitinho. Irregular, segura na mão de Deus e vai. E o present perfect, com o have, a gente contrai. I've, you've, he's, she's, it's, we've, you've, they've. Ah, teacher, mas eu sei que he is, she is, it is, também contrai. Como é que eu sei que é present perfect ou que é present simple? He's gone. She's worked. It's been. O present perfect sempre vai ter o past participle. So, se não tiver o present, o past participle, provavelmente é presente. Tem que ver o contexto da frase também. Então, tem que sempre prestar atenção no contexto, ok? Eu vou mandar para vocês. Tem um passarinho cantando. Gritando, na verdade, né? Não tá cantando, coitado. Tá mais lá fora.
Tá mais pra grito. O bichinho. Vou botar aqui no mudo, tá, Glauciane? Rapidinho. Tá, ele tá em cinto. Ó, eu vou mandar depois para vocês essas tabelinhas. Aqui, ó. Irregular verbs. Where's the zoom? Oh. Infinitive, past simple, past perfect. Buy, bought. Come, came, come. Então, alguns irregular verbs, o past simple e o past participle são iguais. Nem todos. Know, knew, known. Lead, led. Land, lent. Make, made. Ring, rung. Okay? So I have 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que tenha uns verbos repetidos, mas eu quis pegar assim, as mais variadas que eu achei, com verbos diferentes, para que vocês tivessem bastante verbos. Ai, meu Deus, são muitos verbos. Não precisa decorar todos. Não é tipo, ai, meu Deus, vou sentar e vou decorar aqui 595 bilhões de verbos. Para vocês terem até como um guia. Tipo, ai, meu Deus, aquele verbo. Ai, como é que é? Ah, não, a professora mandou, vou lá olhar. E com o tempo a gente vai se acostumando. Ah, não, já usei esse verbo 800 vezes, eu já sei qual é. Ok? Então, eu vou mandar para vocês essas tabelinhas. Para vocês terem isso. Ok? Que irregular verbs não tem jeito, tem que saber. E não se enganem, eu não sei todos, tá? Sei a grande maioria? Sei. Não sei todos. Até porque eu não usei todos os verbos que existem, né, para usar. Ok. So, what is this structure? Subject plus have, has, plus past participle of the verb, plus complement. I have done my homework. Teacher, have, has, aí no caso como é um... Ah, esqueci a palavrinha. Tipo, o did e o does e o do. Yes, auxiliary verb. Ah, auxiliar essa palavrinha. Exactly. Ele vai agir como um verbo auxiliar. Mas ele tem que existir, ele não é opcional. Eu não posso ter só o past participle. O present perfect, ele é obrigatoriamente formado por isso aqui. Have ou has, dependendo do meu pronoun, do meu subject, mais o past participle do meu verbo principal, que é o verbo que está exprimindo a ação, a ideia do que eu quero dizer. Se eu não tiver o have, ou se eu não tiver o past participle, não é present perfect. É outra coisa. Teacher, Mas não é. eu no caso que eu faltei do past contínuo na aula passada, o was e o were é auxiliar também? O nome deles, eles são auxiliares? Eles são auxiliares, mas do past continuous. Tá, beleza. Você, Só para eu entender. por exemplo, não existe present perfect com was, were no lugar do have. Não existe. Ok? Present perfect sempre vai ser sujeito, mais o have ou has, dependendo do sujeito, mais o past participle, mais um complemento. O complemento é sempre opcional, gente. Nem todos os casos vão ter complemento. Por exemplo, it has rained. Não precisa de complemento. She has cooked all weekend. Subject, have, past participle, complement. Subject, has, past participle. Subject, has, past participle, complement. A estrutura é sempre essa. As outras coisas vão ser sempre adicionais. Vai ter o not quando for uma negação. O have vai só mudar de lugar quando for uma question. Essas estruturas, elas são sempre permanentes. Elas vão mudar só os elementos delas.
A afirmativa sempre vai seguir essa fórmula. A negativa, a gente sempre vai colocar o not depois de onde? Do nosso verbo auxiliar. A question, a gente sempre vai pegar o verbo auxiliar e trazer ele para antes do nosso sujeito. Mas essa formulazinha não muda. E para ser present perfect, tem que ter o have ou o has e o past participle. Se não tiver, é qualquer outra coisa, mas não é present perfect. Ok? Então, negatives. Have or has plus not. Contraction, haven't, hasn't. I have not done work. It hasn't rained. She has not cooked at all. Ok? Então, o not, ele sempre vai vir depois do meu auxiliar. Porque lembra que a gente aprendeu que a gente não pode negar os verbos, mas a gente nega os auxiliares? Uhum. No caso, se o have já é meu auxiliar, eu vou negar com ele. I have not, she has not. I haven't, she hasn't. Ok? Então, para fazer a negação, eu só preciso adicionar o not aqui depois do have ou do has. E eu posso contrair ou não. A contração, ela é opcional. Mas lembrem-se que quando eu tenho a negativa, né, a negação, a minha contração tem que acontecer com a negação. Eu não falo I've not. Ok? Como é, teacher? Repeat, please. Quando eu escrevo uma frase na afirmativa, eu não contraio assim? I've done my homework. Eu não falo desse jeito? I've done my homework. Yes or no? Yeah. Yes. A minha contração tá bem aqui. I've done. Quando eu tenho a negativa, a minha contração tem que vir com um have. Eu não posso falar I've not. Não contrai o sujeito, né? Eu contraio o auxiliar, ok? Por isso que a contraction é o haven't e hasn't. Ok? Ok. Ok. And questions, have and has as the auxiliary. Então, o have vem para frente. Have you done your... Ficou faltando um R aqui. Have you done your homework? Has it rained? Has she cooked? É a mesma história com o do e com o did. Eles não vão para frente para a gente fazer a pergunta? Do you work? Did she clean? Did she study? Do you play basketball? Yeah. Have you done your homework? Só que aqui eu não posso mexer no meu past participle. Ele tem que ficar no past participle. Ok? Eu só vou mudar o meu have ou o meu has de lugar. O resto da frase vai ficar igualzinho, bonitinho, do jeito que ela já estava. Então, quando tiver com aquela dificuldadezinha de fazer uma pergunta, faz a frase na afirmativa e muda só o have, bota o have na frente do sujeito. Tá feita a pergunta. Ó, se a gente voltar aqui o slide, ó. It has rained. Eu peguei esse has e eu coloquei bem aqui. Has it rained? Foi só isso que eu fiz para transformar em uma pergunta. Então, tá com dificuldade? Faz na afirmativa e muda o have ou has de lugar. É só isso. Ok? Okay. Is it clear, guys, so far? Yeah. Ok. Todo mundo ok até agora? Uhum. Alguém tá achando complicado até agora? No. No. Então, tá vendo como não precisa ter medo do present perfect? Present perfect is your best friend. Trust me. Present perfect loves you. Remember, Cesar, present perfect loves you. German doesn't love you. I don't believe. Present perfect loves you. Ok? WH questions. A gente também já aprendeu que o quê? Eu já fiz minha perguntinha aqui, ó. Have you done
Só que aí com what, a gente já aprendeu também que tem que ter um adicionalzinho, né? Que às vezes a pergunta fica sem contexto. Então, has she studied? What has she studied? When have you watched? Aqui era para ser o what, né? Watched. When? Quando você assistiu? Ah, doida. What have you watched? Então, as WH questions, elas vão seguir aquela mesma coisa. Eu trago a WH para frente. Então, what have you done recently? O que você fez recentemente? Só que aqui tem um segredinho. Que não está nem no slide esse segredo. Essas perguntas, elas vão ser respondidas em que tempo verbal? Past. Past. Simple past. Why? No contexto, né? Because porque foi feito Passado. no contexto de passado, exatamente. Porque eu estou especificando o meu passado. E a primeira coisa que a gente aprende no present perfect é o quê? Que o present perfect ele é um passado inespecífico. Então, se eu falo assim, né? I have done a lot. Deixa eu abrir aqui o whiteboard. Eu falo assim, I have done so much recently. I have done so much recently. That's me, that's my life. I have done so much recently. Aí a pessoa me pergunta, what have you done recently? A pessoa fala, né? What have you done recently? Né? Ela já tá querendo uma coisa mais específica, né? Oh, I did renovations at my house. I changed jobs and I got pregnant. Aqui eu estou especificando as coisas do passado que aconteceram, né? Então, aqui, como a minha pergunta ela está especificando esse passado, eu respondo no passado. Eu não respondo ela no present perfect. Então, eu tenho que entender meu contexto. Então, se a pergunta, eu falo assim. Eu falo, I've watched this movie before. Aí a pessoa fala assim, oh, when? Oh, when? I watched last month. Por quê? Porque eu estou especificando o tempo. Quando no passado que eu assisti esse filme? Aqui eu só falei que eu já assisti esse filme já antes. Oh, mas quando foi que tu assistiu? Ah, foi mês passado. Então eu tenho que prestar. Nesse caso, não precisou do auxiliar dele, como na primeira resposta, né? É. É porque aqui, na verdade, eu não estou usando o did como auxiliar. Eu estou usando como passado do do, né? Renovations é reforma. Né? Eu reformei. Eu fiz reformas. Né? Então aqui, eu já assisti esse filme antes. Ah, quando? Ah, assisti mês passado. Porque aqui eu estou especificando quando foi que eu fiz isso no passado. Então, eu trago para passado simples. Porque a gente aprendeu o quê? Quando a gente falou de simple past. Que a gente usa o simple past para falar de um passado que eu sei quando aconteceu, que eu especifico quando aconteceu e que é um passado que está terminado. Então, é uma coisa que aconteceu ontem, que aconteceu mês passado, last month, last year, in 2005, a month ago, a year ago, yesterday, last night. Sempre vai ser simple past. Então, eu tenho que prestar atenção nos meus contextos para saber se eu vou estar falando com simple past ou se eu vou estar falando com o present perfect. Ok? E aí, quando Professora, eu vou... Oi.
Desculpa. Por que você Oh. disse que o Present Perfect é nosso melhor amigo? Porque ele é o melhor amigo de vocês. Porque, gente, o Present Perfect, ele é... Acreditem em mim. Acreditem. Confiem em mim. O Present Perfect... Se for assim, o multi-use, é o multi-use que você Ele, quis o dizer? present, não, ele é o melhor amigo de vocês, porque o present perfect, ele é o tempo verbal mais usado em inglês. E o present perfect, vocês vão aprender que o present perfect, ele é usado para muita coisa. Então, assim, a gente falou, é porque eu não quero confundir a cabecinha de vocês enquanto a gente ainda não chegou lá. Mas, assim, a gente falou que o present perfect, ele é usado para um tempo indefinido, no passado, né? Uhum. Mas a gente também usa ele para períodos de tempo que não estão terminados, mas que ainda estão ocorrendo. Por exemplo, ontem é um período de tempo que terminou, certo? Uhum. Mas o meu dia de hoje ainda não terminou. Eu posso usar o present perfect para falar do meu dia, mas a minha manhã terminou, então eu uso o simple past para falar da minha manhã. Mas a minha tarde não terminou, então eu uso o present perfect para falar da minha tarde. Mas se eu me referir ao meu dia, eu uso o present perfect também. Então, ele é muito versátil, porque ele é um tempo verbal que depende da perspectiva que você usa. Se você muda a perspectiva, você pode usar ele. Então, se eu estou falando de uma coisa no simple past e eu mudar para eu quero usar uma coisa, eu não quero especificar nada, eu posso usar o present perfect. É só eu parar de especificar e eu posso transformar quase tudo para present perfect. Professora. Agora, já se eu estiver especificando o presente, eu vou ter que usar o present, o present mesmo. Não, o presente, tudo no presente é simple present. Uhum. Não, então present... assim, o present, o perfect present, não vai se dar enganem. essa... né, Não vai se dar enganem, É Joelma. isso que acontece, mistura. Não, vamos lá. Não se enganem. O present perfect, ele é um tempo verbal para falar do passado. Ele tem present no nome porque o have vem no presente. Mas ele é para falar do passado, ele não é para falar do presente. É porque a gente tem outro tempo verbal isso aí que é que eu tô o... falando. Perfeito. Ótimo. Mas, por que ele chama present perfect? Não entendi. Porque a gente tem outro tempo verbal chamado past perfect. Que a gente vai falar depois sobre ele em outra aula. A gente tem outro tempo verbal, que é o past. A gente tem, gente, o present perfect. E a gente tem o past perfect. Por que esse tempo verbal chama present perfect? A gente está falando do passado. Porque no present perfect, o nosso auxiliar, que é o have, vem no presente. Porque eu uso have e has. E no past perfect, que vocês ainda vão falar, eu uso had. Por isso que ele é present perfect. Mas eles falam do todos passado. Todos os dois se referem ao passado. Todos os dois se referem ao passado. Todos os dois falam do passado. Não confundam o fato do nome do tempo verbal ser present perfect com falar do presente. Ele fala do passado. Ele é para falar do passado. Ele é um tipo de passado. Ok? Tanto que a gente usa o past participle. Ok? Oi, Laiana, pode falar. Isso é. Então, vamos lá. Uma pessoa me pergunta, como foi o seu dia? Pela manhã, eu uso o simple past. Em que período do dia você está? À tarde, eu tô tipo à noite, né? Então, assim, de manhã vai ser o simple past. À tarde, como já acabou, é um passado acabado, vai ser o simple past também. E à noite como ainda está present perfect. Present perfect. Se for o dia, também vai ser present perfect. E se for o dia, é present perfect, porque o dia não é um período terminado. O dia não acabou. Exatamente. Né? Entendi. Olha como olha a beleza desse tempo verbal, gente, como é uma coisa linda.
Porque ele é por contexto. Então, vai depender só do contexto que você está usando. Porque, ó, se a pessoa pergunta assim, how has... Essa pergunta que você acabou de falar, que é o do... Como foi o seu dia? A pessoa chega de noite para você e pergunta, né? Ah, como foi o seu dia? O seu dia, o today ainda está acontecendo, que o seu dia não terminou. Ela não está perguntando de ontem, ela está perguntando de hoje. Hoje é um dia que ainda está rolando. Não deu meia-noite que o dia não acabou. Então, essa pergunta é como? How has your day been? Né? Como foi o seu dia? Vamos responder por partes, como a Laiana falou. Amanhã já acabou. A parte da manhã do meu dia está terminada. Né? My morning was good. And to work. And made some phone calls. Simple past. Manhã está terminada. Eu vou só mudar isso aqui de lugar, que senão não vai dar para escrever. A tarde também já está terminada, né? A gente está de noite, minha tarde já terminou. The afternoon was also okay. I went for a walk with my sister and got home early. Simple past. À noite, depende, eu não preciso nem usar o present perfect agora à noite. Eu posso até usar o simple present se eu ainda vou falar de algo que eu vou fazer. Então, depende do contexto. Mas vamos supor que eu acabei de terminar de fazer uma coisa e eu ainda vou fazer outra coisa agora à noite. Então, I've taken a shower now and I will eat something and watch TV. Perfeito. Past simple para falar da manhã que já terminou. Past simple para falar da tarde que já terminou. Present perfect para falar da minha noite que tá rolando uma coisa que eu acabei de terminar de fazer. I've taken a shower. E para falar de um plano que eu acabei de pensar. I will eat something and watch TV. Acabei de tomar um banho, vou comer e assistir TV. Professora, eu posso dizer I'm gonna eat something and watch... I'm gonna eat something, pode. I'm gonna eat something, pode. I will eat something and watch TV. I'm gonna eat something. É porque gonna eat é bem informal. Por isso que eu botei o will. Ok? Então, ó, tempos verbais, períodos de tempo terminados, eu uso past simple. Minha manhã terminou, minha tarde terminou. À noite, acabei de terminar de fazer uma coisa, que foi tomar um banho. E aqui eu tô falando do que eu ainda vou fazer. Então, eu posso usar tanto o futuro, que a gente ainda vai falar também, mas vocês já sabem que vocês vão tudo avançado aqui. E o presente. Porque também vou fazer e eu posso usar o presente para falar do futuro, que a gente viu isso na primeira aula. Ok? Então, a beleza do present perfect é porque ele é feito de perspectivas. Mas eu também posso responder essa pergunta, como a Joelma falou, relevando em consideração o dia. How has your day been? O meu dia ainda não terminou, então eu posso falar só assim. How has your day been? My day has been really good so far. It's been tiring, but overall good. It's been, it has been. My day has been really good so far. It has been tiring, but overall good. Meu dia foi bom. Teacher, tiring, it's tiring. About to be tiring. Yeah. Tiring comes from tired. Tired, okay. Aqui eu tô respondendo em relação ao dia inteiro. Eu não quis especificar. My day has been really good so far.
né? Até agora. Ok? Então, depende da perspectiva que eu quero dar. Estou falando do meu dia que não terminou, estou usando meu present perfect. Quis falar de uma parte do dia que já terminou, usei o simple past. Ok, guys? Is it clear? Ok. Okay, let's come back here. And remember, have you done your homework? Has it rained? Has she cooked? Yes, no questions. Have you done your homework? Yes, I have. No, I haven't. What have you done recently? What has she studied? How much have you paid for that? Information questions. Toda WH question é uma information question, é uma question que está te pedindo uma informação. E perguntas que começam com o verbo auxiliar do you, have you, are you, yes, no questions. Elas estão te pedindo uma confirmação de alguma coisa, elas estão te perguntando alguma coisa que você vai responder com yes or no. Ok? Ok, guys? Ok. Ok. And... Professora, desculpa. No problem. Pode perguntar. Por favor, pode voltar a isso. Então, assim, toda pergunta que peça uma resposta yes, no, present perfect and information question. Eu não entendi tua pergunta, Laiana. Se a gente está falando da utilização do present perfect. Yes? Pronto. Então, assim, toda pergunta que peça uma resposta yes, no, aí eu uso present perfect e information question também. Porque aí é bem abrangente, né? O uso do present perfect. Não foi isso que eu quis dizer. Desculpa. O que eu falei foi o seguinte. Toda pergunta que começa com WH, what, where, when, how, why, who, é uma information question. Todas as perguntas que são WH questions são information questions. Elas são perguntas que estão te perguntando alguma informação. Não só apenas sim ou não, elas sempre pedem um complemento. Exatamente, elas estão te perguntando alguma coisa, mas todas as perguntas feitas com verbos auxiliares. Do you play basketball? Yes, I do. Are you married? No, I'm not. Have you cooked? Yeah, today? No, I haven't. Todas as perguntas feitas com verbos auxiliares são yes, no question. Seja com do, seja com did, seja com are, seja com was, seja no present perfect, elas são yes, no questions. As perguntas feitas com auxiliares são yes, no questions. As perguntas feitas com WH são information questions. Okay? And present perfect versus past simple. Present perfect is used for actions that happen at an indefinite time in the past. And past simple is used for actions that happen in a specific time. Então, a gente gosta muito de trabalhar com marcadores temporais. Yesterday, last night, recently, last month. A gente tem que lembrar, né, que existem marcadores temporais do past simple, que são específicos para um período de tempo fechado, específico, terminado, e marcadores de tempo indefinidos para o present perfect. E a gente não pode confundir eles, tá? Então, ó, I have done my homework. I did my homework yesterday. They have worked a lot lately. They worked a lot last week. She has lived in Spain. She lived in Spain in 2007. Have we trained enough for the competition? Did we train enough yesterday? I've watched this movie several times before. I watched this movie last week. Os meus marcadores de tempo são diferentes. Às vezes, no present perfect, eu nem coloco um marcador de tempo indefinido. Ok? E aqui eu tenho alguns exemplos. Ó. Unspecific. Ever, never, once, many times, several times before, so far. Specific. Yesterday, last night, last week, last month, last year, in June, July, December, 2001. Okay? But be careful.
Aí é aí que vocês têm que tomar um cuidadozinho muito especial quando vocês prestarem atenção no contexto. O que a gente acabou de falar com a pergunta lá que a Laiana fez do dia? Eu tô de noite perguntando sobre como foi o dia. Nesse contexto, o meu dia não está terminado. Quando eu falo last night, a minha noite está terminada, né? Mas vamos supor que eu estou falando de week. Last week, semana passada, está terminada. Mas se eu falo this week, essa semana não está terminada. This month, o mês não está terminado. This year, o ano não está terminado. Então, vocês têm que prestar atenção. É present perfect. Então, se eu falo assim, last month, o mês passado acabou. É simple past. Porque meu mês não está terminado? O mês está acabado. Esse mês não volta mais, gente. Mas this month, o meu mês ainda não está terminado. Esse mês aqui ainda está rolando, ainda vai rolar por uns dias. Então, eu posso usar meu present perfect. É a mesma ideia de eu falar de yesterday, que é um dia que está acabado, e de eu falar de today, que é um dia que ainda não terminou. Então, assim, eu falo, por exemplo, I did so much last month. Eu fiz muita coisa mês passado. E eu falo, I've done so much this month. Eu fiz muita coisa esse mês. Um mês acabado, um tempo que não volta mais, simple past. O mês que ainda não acabou, o tempo que ainda está rolando, present perfect. Ok, guys? Um present perfect que ainda também já passou uma parte. Eu estou dizendo, eu já fiz muita coisa esse mês. Perfeita, Joelma. Já passou uma parte. Começou no passado, mas ainda está rolando, porque o meu mês não acabou. É uma coisa que começou no passado, que também é outro uso do present perfect. Começou no passado, mas ainda está rolando no presente. Diferente do simple past, que tem que começar no passado e acabar no passado. Ok? Laiana, quer perguntar alguma coisa? Professora, essa aula é ouro. Era para eu ter tido essa aula há 10 anos atrás. Tá todo mundo entendendo so far? Até agora todo mundo ok? Teacher. Yes. Ok, vamos lá. Ok. E aí a gente entra nesse negocinho maravilhoso que é o just, o already e o yet. Que são os nossos três complementos. Three complements. Already, something that is finished or happened, affirmative. Just, something that was recently finished, affirmative. Yet, something that is not finished or not done for questions and negatives. A diferença entre o already e o just, que às vezes não fica clara, é a seguinte. O already é uma coisa que terminou, ou já está acabada, ou já aconteceu, tem um tempo. É uma coisa que eu já fiz, é uma coisa que já aconteceu, tem um tempinho. O just é uma coisa que acabou de ser terminada. Então, eu uso o just, por exemplo, eu acabei de fazer e eu te digo que eu terminei. O just, ele dá aquela sensação de imediato. Eu acabei de concluir essa tarefa e eu estou te dizendo que eu fiz. O already já tem um tempinho, pode ter tido 1 hora já que eu fiz. O just tem 2 minutos só que eu fiz. Então, o already, ele dá essa sensação de que já tem um tempo. E o just, ele é, imediato. Acabei de terminar. O already, não, já fiz. O yet, ele tem o sentido de que eu ainda não fiz, eu ainda vou fazer. Tipo, você já fez? Eu ainda não fiz. Ainda vou fazer. Tô atrasada. A gente só usa com o present perfect? Não, tem alguns casos que a gente usa com outros tempos verbais. Mas com o present perfect, eles são muito usados. Entendi. Certo?
Então, ó, por exemplo, né, ó. I have already done the dishes. Por que tá cheio de erro isso aqui, gente? Me desculpem. É a pressa. Sorry. Então, I have already done the dishes. Ou I have done the dishes already. O already, ele pode vir tanto entre o have e o past participle, quanto ele pode vir no final da frase. Ele tem essas duas posições na frase. Então, assim, eu já lavei a louça. Tem um tempinho já que eu lavei a louça, ó. Tem um tempinho, assim, por 2 horas já que eu lavei a louça. Mas aqui, quando eu falo assim, I have just made lunch, eu acabei de terminar de fazer o almoço. Acabei de fechar a panela. O just, ele dá essa ideia de uma coisa imediata. Acabei de terminar, assim. Acabei de pisar em casa. Ok? Então, I've just finished this amazing book. Eu acabei de terminar. Ok? E o yet, a gente vai usar sempre para questions e para negatives. A gente não usa o already e o just, nem para questions e para negatives. A gente não usa eles, a gente só usa o yet. Então, ó, have you mopped the floor yet? Você já varreu o chão, né? Passou o esfregão no chão? I haven't mopped the floor yet. E o yet sempre vem no final. Né? Haven't yet. Have you cleaned your room yet? E se a resposta for positiva, eu posso usar o already. I have already cleaned my room. Tipo, você já limpou seu quarto? Sim, eu já limpei meu quarto. I have already cleaned my room. Ok, guys? Ok. Então, eles são esses complementinhos de, eu já fiz isso, eu acabei de fazer isso, eu ainda não fiz. Ok? E aí, só para dar uma revisadinha nos nossos usos, né? Primeiro uso que a gente aprende, né? When we are talking about something that happened in the past, but it doesn't matter when. So, eu não me importo quando foi que aconteceu, não me importa qual foi o ano, qual foi a data, se foi há 3 anos, se foi há 5 anos, se foi mês passado, se foi há 2 dias. Só me importa que aconteceu em algum momento do passado. Mas eu não quero saber quando foi, não me interessa. Então, em vez de eu falar, ela foi para a Espanha, né? She went to Spain, she has been to Spain. I worked in sales when I was younger. Mas quando foi que eu era mais nova? Foi quando eu tinha 15 anos? Foi quando eu tinha 20? Foi 5 anos atrás? Não me interessa. Se a pessoa quiser, ela pode me perguntar. Oh, mas foi quando isso? Quando eu tinha 15 anos. When I was 15. Aí eu uso simple past porque eu estou especificando. For something that started in the past and continues in the present. Aquilo que a Joelma comentou. Então, assim, quando eu estou falando do meu mês não terminou. Então, I have done so much this month. Porque eu já fiz um monte de coisa, mas eu ainda vou fazer, porque o meu mês não terminou. Então, eu comecei a fazer no passado, mas eu ainda estou fazendo. Então, uma coisa que começou no meu past e continua no present. She has lived in Fortaleza all her life. Started in the past, continues in the present. She has worked in Banco do Brasil for many years. Started in the past, continues in the present. For something that happened in the past, but is important in the present. I can't get in the house. I've lost my keys. I've lost my keys in the past, but the consequence is in the present. A coisa que aconteceu no passado tem consequência no presente. Eu perdi minha chave no passado, minha consequência está acontecendo agora. My mom is not home. I think she has gone to work. Aconteceu no passado. Ela saiu para trabalhar no passado, mas a importância agora é no presente. Ok? And for periods of time that are not over. Today, this month, this week, this year. Have you seen Margot today? I've done so much already and the week is not over yet. Ou negativo aqui ainda, a semana ainda não acabou. And this is a matter of perspective. Então, tem que ter cuidado que isso aqui é uma questão de perspectiva. Então, eu tenho que ter cuidado com a questão de
Last year, this year. O last year acabou, mas o this year não acabou. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Ok? Ok, guys? Ok. And, gente, eu coloquei muito exercício. Muito. Eu vou mandar para vocês fazerem. Como é, César? Não dá tempo, não. Não, não vai dar tempo, mas eu coloquei muito, mas todos têm a resposta. Então, assim, eu coloquei bastante exercício. Coloquei exercício só de question, coloquei exercício só de negative, para vocês treinarem. Mas vamos fazer só esse primeiro? Oh, complete with the correct form of the present perfect. Então, Sophie and I know, verb know, each other since we were at school together. Complete in the chat. I play tennis since I was 8 years old. Ellen be in hospital 3 times this year. Gente, a gente vai falar do since e do for quando a gente falar, acho que é próxima semana, de present perfect continuous, tá? Porque eles são usados, o since ele é usado com present perfect continuous e também, né, não ia dar tempo de falar tudo que tinha para falar hoje. Que é bastante coisa. Professora, e o past perfect? Depois, na outra semana, na outra semana. Ó. Próxima semana a gente vai falar sobre na verdade, próxima semana a gente vai falar sobre simple future. Sobre simple future. Aí na outra semana a gente vai falar sobre past perfect. E aí eu vou falar sobre past perfect e present perfect continuous junto, porque não ia dar tempo de falar tudo hoje. Depois a gente vai falar sobre future perfect e depois no último dia a gente vai falar sobre conditionals. OK? Próxima aula a gente vai falar sobre futuro, na verdade. Não sei, talvez eu troque, talvez eu fale primeiro sobre past perfect e present perfect continuous na próxima aula. Trocar a ordem, eu acho que faz mais sentido. Okay. We are already getting answers. Ok. Aí esse PowerPoint saiu com uns errinhos, gente, de digitação. E aí eu vou corrigir aí na semana, né? Provavelmente na segunda-feira eu mando para vocês o link da aula e o PowerPoint. Be careful to use past participle. Remember past participle. Past participle de know, play, be. Sorry. Pay attention, Joelma. Cadê a listinha com os... com os... Have played, very good.
Okay. Can we see the answers? Yeah. Okay, so have known, have played, and has been. Very good. Okay, 3 more. I want to be an actor for as long as I can remember. My uncle smoked 40 cigarettes a day for 40 years and he's a doctor. You have that suit for more than 10 years. Isn't it time to get a new one? Nesse sexto, ele vai repetir o verbo. What do you think? Começa a pegar nessas coisinhas. Tan, 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 tan. Pronto. Vamos ver. Correto. Okay, let's see. Let's check. I have wanted. Tô fazendo no chat, viu? I'm seeing. You got all correct. My uncle has smoked and you have had. Nesse caso, o have ele é auxiliar dele mesmo. E o past participle do have é had. Então, you have had. Ok, César? Ok. Aí, ó, tem past simple or present perfect. Então, aqui você tem que ver as frases e decidir se é past simple ou present perfect. Depois tem as respostas. Make the negative for the present perfect. Make the question for the present perfect. E choose if it's finished or unfinished time. We can do this one because it's very easy. So, my grandparents moved to the United States in 1968. Finished or not finished? Not finished. Finished. Finished or not finished? It's finished. Yes. Finished. Finished. They moved in the simple past. They are still in the USA, so they've lived there for more than 50 years. Finished or not finished? Not finished. Not Not finished. finished. Not finished. Started in the past, continues in the present. Okay? My grandparents came to visit us last week. Finished. Finished. Came, simple past, last week. They visit us every summer since I was born. Not finished. Not finished. They visit. Started in the past, continues in the present. Every summer. Okay? Guys, I will see you all next class. Segunda-feira eu mando o vídeo da aula e mando o PowerPoint corrigido, os errinhos. Ok? E aí, deu para entender o present perfect? Ficou claro na cabecinha de vocês, os usos, Muito. a ordenzinha, tudo direitinho? Muito melhor. Ok? Deu certo, César? Tá dando. Tá dando. Agora sim, gente, present perfect também tem que praticar. Então, é pegar o caderninho, fazer as frasezinhas, tentar ir fazendo. Gente, ó, tem tanta música com present perfect. Tanta. Joelma, que gosta de ir atrás das músicas. Vai ver as músicas. Procurar. Procura, tem tanta música com present perfect, gente, é tão comum. Então, comecem a prestar atenção onde vocês conseguem ver o present perfect. É muito, muito comum, tá? Eu vou mandar logo as tabelinhas para vocês lá no grupo, as que eu mostrei foto. E aí, na semana, provavelmente segunda, no máximo na terça, eu mando o vídeo e o PowerPoint corrigido. Aí vocês fazem as tarefinhas, ok?
as questions. Okay. Bye-bye, guys. Have a nice weekend. Bye. See you Bye. next Saturday. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.